Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista no Correio de Atibaia. Eu falo mais sobre esportes, né? Principalmente futebol. Hoje aqui vai ser um vídeo para falar da seleção de 1970 do Zagallo, mas eu devo fazer vídeos sobre diversos assuntos. Eu acompanho mais o Red Bull Bragantino, mas eu também acompanho outros jogos, às vezes entrevistas, e a ideia desse ano de 2024 é trazer diversos assuntos. Para primeiro vídeo do ano, eu vou escolher falar sobre o Zagallo e aquele time de 1970, mas a ideia é falar sobre diversos assuntos dentro do futebol, sempre trazendo bastante análise, que é um lado que eu acompanho mais dentro do futebol, e trazendo também algumas coisas diferentes, entrevistas, tudo, sempre para tentar sair um pouco mais do senso comum, das informações mais comuns. Aqui a ideia é trazer mais análises um pouco mais aprofundadas de uma determinada área dentro do próprio futebol, mas a ideia é essa. Estou começando aqui o canal, então ainda não tenho tão bem definido todos os assuntos que eu vou tratar, vai depender de como as coisas vão rolar durante todo esse ano. Mas a ideia principal desse vídeo é falar sobre o Brasil de 70. O Zagallo acabou morrendo essa semana, um treinador, jogador e até pensador do futebol que é muito marcante, não só dentro do Brasil, mas da história do esporte, né? Acho que ele é uma das pessoas mais importantes da história do esporte futebol. E ele deixa um legado bem interessante dentro de campo jogando, né? Ele até tinha o apelido de Formiguinha, porque ele era um jogador que na época dos anos 50 ele fazia um papel duplo que nem todo jogador fazia. Como ponta esquerda, ele atacava e defendia. Então ele voltava bastante também, até por isso o Formiguinha, por participar bastante do jogo, tá em várias áreas do campo. E ele trouxe isso para os times dele também. Os times dele tinham essa característica e o Brasil de 70 tem. Então eu vou trazer aqui no campinho o time que jogou a Copa de 70, explicar as funções e os posicionamentos do time em campo. Aqui na prancheta, o Brasil daquela Copa e até o nome do vídeo, o Brasil jogava num 4-2-3-1 antes de ele existir. E por que ele jogava nesse sistema? Porque você tinha aqui o goleiro Félix, na lateral direita você tinha o Carlos Alberto Torres, que tinha bastante liberdade para atacar, porque ele era um jogador que tinha muita qualidade nisso, no chute, no passe, na chegada aqui pelo lado, então ele tinha bastante espaço para subir. A dupla de defesa era o Brito e o Piazza. Destaque para o Piazza, que o Piazza ele era volante. Só que na seleção ele voltou para jogar de zagueiro, para melhorar a saída de bola de passe e para você ter principalmente aqui o Clodoaldo. Clodoaldo que era um jogador jovem na época e que estava ganhando espaço para jogar aqui. Ele joga como 5, é um jogador muito importante nessa Copa. Ele joga com muita qualidade para trocar passes, tem uma noção boa defensiva também. Então ele entra nesse time e antes dele chegar, né, quando o time era do Saldanha, ele não jogava, jogava o Piazza aqui com outro zagueiro aqui, acho que era o Djalma. Na esquerda é o Everaldo, o lateral que muita gente chama que era o jogador mais fraco desse elenco, mas ele é um jogador importante e ele não subia tanto aqui pela esquerda, ele ficava um pouco mais aqui para cuidar mais desse espaço aqui do lado de campo e defender bem. Aqui, né, o Clodoaldo, que tinha um papel importante na saída de bola. No jogo contra o Uruguai, ele até troca de posição com o Gerson para chegar como elemento surpresa e até faz um gol. Então, ele era um jogador que também tinha essa qualidade de chegar na frente. Mas nesse time ele era um pouco mais 5, né, porque ele precisava defender um pouco mais. Aqui o 8, que é o Gerson, que é um jogador excepcional, né? Para quem não conhece o Gerson da geração atual, é um jogador que tinha muita qualidade em lançamentos longos. Então, na Copa já no primeiro jogo contra a Tchecoslováquia, ele dá dois passes de trás do meio de campo para o gol do Pelé e para o gol do Jairzinho. Ele tinha muita noção nesse passe de pé esquerdo, jogando na seleção. Ele era o organizador desse time. Ele também fazia gols de fora da área, como fez gol na final da Copa, né? Ele acertou um ótimo chute de fora da área. Mas o principal papel dele era organizar o jogo, é fazer a bola ir para os dois lados do campo e tinha muita qualidade para isso. Agora o trio de meio de campo, né, o trio mais avançado aqui no meio, que é o Rivelino, o Pelé e o Jairzinho. O Rivelino, ele sempre, na carreira dele, ele foi meia, não foi ponta. Então ele não vinha para a linha de fundo. Ele era canhoto, claro, então ele tinha o papel de organizar o jogo por aqui. Às vezes aparecia aqui para finalizar, às vezes até trocar com o Pelé, mas assim, a função dele era mais de meia. Então ele não cobria tanto a linha de fundo. Aqui o 10 era o Pelé que tinha um papel de um 10 atacante, um 10 ponta de lança. Hoje não se usa tanto ponta de lança, mas o ponta de lança do Pelé era um meia que chegava toda hora na área para atacar, dando passes para finalizações, finalizando ele mesmo, fazendo aquelas jogadas que só ele sabia fazer, né, dominando a bola
e partindo para frente. Então, ele aqui tinha toda a liberdade de jogar por aqui, aparecer às vezes para a direita, pela esquerda. Ele tinha toda essa função de poder se movimentar. E o Jairzinho, que partia da direita como ponta direita, até ia para a linha de fundo, é verdade, mas ele tinha total liberdade de atacar pelo meio. E atacando pelo meio ele era muito bom, ele finalizava muito bem. Tanto que na Copa ele marcou gol em todos os jogos. Né? Ele teve uma participação muito importante no Brasil nessa Copa e foi apelidado até de Furacão da Copa por causa disso. E daí o 9 era o Tostão. O Tostão era o camisa 9 desse time, jogava como centroavante, mas é bom lembrar que o Tostão ele jogava mais nessa função que o Pelé fazia. Só que na seleção, o Zagallo entendeu que era bom ter os dois juntos, porque os dois tinham muita qualidade e muita capacidade de jogar juntos e resolver problemas na frente do gol ou até no meio de campo. Então eles tinham muito essa noção de trocar de posição, escolher o lado que cada um ia jogar. Então eles tinham muito essa qualidade. E o Tostão, por ser canhoto, ele às vezes aparecia aqui no lado esquerdo do campo para fazer cruzamentos e passes que o Rivelino não fazia tanto. Então ele tinha essa qualidade também por ter a perna esquerda, então ele ajudava também nesse quesito. Além do que, não sei se alguém já parou para ver o tanto o Tostão jogava. O Tostão jogava muita bola. É que ele aposentou muito cedo porque ele teve um problema de retina no olho. Então ele acabou aposentando cedo. Mas nessa época aqui da Copa, ele tinha muita qualidade de drible, finalização e principalmente inteligência de espaço. Então você colocar dois jogadores muito inteligentes para jogar próximos, né, que era o caso do Pelé e Tostão, era muito importante. E assim, chamar de 4-2-3-1 pode até ser um anacronismo, porque na época não existia esse nome para sistema tático, né? Se usava mais o, sei lá, 4-2-4, né? Poderia chamar de 4-2-4 e dá para chamar disso, ou um 4-4-2, ou até um 4-3-3 se você trazer o Pelé para o meio de campo. Acho que no final das contas isso não conta tanto, mas hoje, até se você olhar o mapa de posicionamento médio desse time, né? O SofaScore faz até os antigos, e eu estou mostrando aqui nesse espaço, você vê como é um. Hoje a gente chama de 4-2-3-1, né? Mas na época esse nome não existia, então não dá para chamar disso na época por causa disso. Mas de posicionamento era um 4-2-3-1. E uma outra coisa importante desse time é que na hora de defender, o Rivelino e o Jairzinho voltavam e ficavam atrás da linha da bola, com o Pelé e o Tostão ficando um pouquinho mais avançados, então eram três linhas, um 4-4 e 2, que ajudava muito o time a saber se defender. Então era um time que foi para o México bem antes, para se acostumar com a altitude e ter um bom condicionamento físico. Então era um time que se defendia muitas vezes atrás da linha da bola, com os jogadores, mas na hora de recuperar, atacava muito rápido. Então ele tinha muita capacidade de chegar rápido na frente e fazer gols assim. Aproveitou isso principalmente no jogo contra o Peru e o Uruguai. Era um time que tinha esses dois jogadores aqui como jogador de costas para receber essa primeira bola e já ir tabelando ou já ir lançando rápido um Jairzinho, até um Gerson que podia aparecer, o Rivelino, e criar uma jogada ofensiva ou os dois mesmo tabelando e chegando aqui na frente. Então era um time que tinha muito, muito volume ofensivo. Não à toa marcou 19 gols na Copa, o que dá uma média de 3,2 por jogo, como finalizava em média 24,3 por jogo. É uma média muito alta de finalizações. Então era muito difícil segurar esse Brasil, que é um dos melhores times da história do futebol, né? O Zagallo, ele organizou esse time, ele escolheu os melhores, né? Ele tinha os melhores em campo, né? Principalmente esse quinteto aqui, quinteto do que melhor se viu na história do futebol, mas ele sabia como organizar o time taticamente também, não só no ataque como na defesa. Esses jogadores defendiam, roubavam bola, então era um time que tinha uma noção tática até um pouco à frente da maioria dos times na época. Então, o Zagallo ele foi eu diria talvez até um pouco revolucionário nesse sentido em colocar um time que tinha os melhores jogadores, mas também que tinha uma noção de futebol muito boa, né? Então esse time foi muito importante para a história do futebol pelo jogo jogado, né? O time tinha um jogo muito bem jogado, mas também tinha uma noção tática interessante. Então é um time que marcava gol de contra-ataque, de subida de toques, né? Tanto que aquele gol na final do Carlos Alberto é uma aula de futebol bem jogado, né? De bola saindo da defesa até o ataque, com ele aparecendo na frente. Então tinha muita coisa nesse time, muito futebol, muita coisa para se trazer desse time. E o mundo do futebol na época olhou para isso e evoluiu com ele, né? Então, numa época importante do futebol, Copa de 70 é uma Copa bem importante pela transmissão que ela teve, pela geração global que teve naquele momento da seleção. Então, muito
da história do nosso futebol e da imagem que a gente tem do futebol fora do Brasil vem da Copa de 70 também, né? O Pelé já estava um pouco mais velho, né? Já passava dos 30 anos, mas ali foi o ponto máximo, acho que, da carreira dele, principalmente na visão internacional. Então ali é um marco muito importante na história do futebol e o Brasil mostrando ali não só qualidade técnica, como tática também. E o Zagallo sendo esse técnico que marcou aquela geração. Depois ele foi ser técnico por muito mais tempo, né? Aí um pouco menos inventivo do que na época, mas na época ali mais inventivo. E ele marcou uma história muito grande no futebol, como jogador, como treinador e como pensador. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. A ideia é fazer vídeos nesse sentido, que falam de futebol, mas tenta trazer um lado um pouco mais aprofundado, talvez, e falando sobre essas questões, né? De tática, de técnica, de coisas que envolvem o futebol, mas que passam um pouco do senso comum para tentar explicar um pouco melhor como acontecem as coisas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer mais vídeos durante 2024. Se você tiver ideias de vídeos que eu possa fazer, pode escrever aqui embaixo também. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que ouviu e assistiu o vídeo até aqui. Valeu!